Olha só, todo começo de ano é a mesma coisa. Eu começo a assistir 1 milhão de vídeos de favoritos do ano, os melhores livros que eu li no ano de 2022. E aí eu perco o controle da situação e acabo comprando um tanto de livro. Eu comprei um monte de livros, gente, meu Deus do céu, sem controle. E eu queria botar à prova aqui com vocês as coisas que têm feito sucesso no YouTube, no TikTok, no Instagram. E nós vamos ler 3 livros que foram muito favoritados pelos gringos em 2022 e vamos descobrir aqui se eles são bons mesmos, veremos. Hoje é quinta-feira, eu acabei de parar meu trabalho e eu queria ir ao cinema assistir um filme sozinha, um filme que tá saindo aí novo, que tá concorrendo ao Oscar. Então nessa vibe, né, pra poder aproveitar essa vibe, tipo, ai, melhores, entendeu? Ai, nominados. Eu assisti o filme do Brendan Fraser, que é The Whale, acho que foi traduzido literalmente com uma baleia aqui pro Brasil. E eu queria ir para o shopping fazer umas comprinhas e ler um livrinho. Então eu tenho 2 opções aqui pra começar o vídeo. São esses 2 aqui. O primeiro é Uma Questão de Química, da Bonnie Gormus. E esse livro é da editora Arqueiro. E na verdade, essa capa de fora, ela é uma jaqueta. Esta é a capa de dentro, que sinceramente eu acho muito, muito mais bonita. Então se eu for ler ele, eu vou ler ele sem essa jaqueta. Basicamente, todos os livros que eu tô mostrando aqui, eu reuni todos eles de um vídeo da Laila, do Books and Lala. Ela todo ano faz um vídeo onde ela lê os livros favoritados pelos youtubers. Uma ótima maneira, assim, de ir logo direto ao ponto, sabe, assim? Porque ela já pega todos os youtubers e reúne tudo ali e faz um vídeo falando sobre o que foi mais comentado, enfim. Então este era um livro que tinha sido muito comentado por muitos youtubers nesse vídeo dela. É a Elizabeth Zott, que ela é uma química e ela quer fazer uma pesquisa, só que ela é uma pesquisadora no início dos anos 60 e a comunidade científica não tem uma visão muito igualitária dos gêneros. E aí, pra tentar subverter esse fato, né, de ela não ter muito voz dentro da comunidade, muitos anos depois, ela acaba se tornando uma estrela de programa de televisão de culinária. E aí ela usa esse programa de culinária pra não somente ensinar a cozinhar, mas desafiar as mulheres a pensar e a transformar o seu papel no mundo. Então parece, assim, que ser uma coisa que eu vou gostar bastante. Eu tô muito nessa vibe de livros de ficção, mas que não sejam fantasia ou ficção científica, assim, livros só de histórias fictícias e que sejam livros únicos, porque eu não tô conseguindo terminar muitas séries, então eu acho que isso aqui vai caber bem dentro dessa vibe que eu estou procurando no momento. Esse é o outfit escolhido para hoje. Quis fazer uma pequena sobreposição, não sei se eu tô gostando muito, mas uma sainha. O problema de ser uma pessoa que tenta fazer um esforço, né, pra sair sozinha e pra gostar da minha própria companhia e de me levar em dates e tal, é que às vezes eu só estou com muita preguiça. Só que é tipo assim, se eu fizer... Nossa, o que é? Olha isso aqui. Se eu tivesse feito um compromisso com algum amigo, de encontrar algum amigo, tivesse combinado, tipo, nós vamos assistir o filme 8h30 e tal, eu não deixaria de encontrar esse amigo, sabe? Eu não daria o bolo nesse amigo. Então tá sendo uma experiência muito complicada, assim, de me obrigar a não me dar o bolo. Dar pra trás em coisas que eu proponho a fazer comigo mesma, porque é como se fosse um compromisso que eu fiz com a Amanda do passado. Mas às vezes eu tenho vontade de encher a Amanda do passado na porrada, de ficar inventando moda. Essa é a capa do livro, e aí eu tava na dúvida em qual cor anotar. E aí eu tinha pensado em fazer tipo um cinza, né, que é tipo esse cinza com rosinha, ou eu anotaria com esse aqui, que é tipo rosa, roxo, azul, laranja, só que não tem nenhuma dessas cores na capa. Ou anotar com o básico, que é o neon de sempre. Mas eu acho que fica faltando uma personalidade. Tô ficando um pouco irritada com essa... Eu sou uma pessoa muito indecisa e eu tenho essa coisa que eu trato todas as decisões pequenas da minha vida como decisões de vida ou morte. Esse aqui já ficou mais interessante, hein? Eu tô achando que vai ser esse aqui. Ai, eu nem mostrei pra vocês. Olha como é que é linda a folha de guarda. A tabela periódica. Ai, sério, esse livro é muito lindo. Sério, a Arqueiro teve muito capricho de fazer. Gostei bastante. Mano, fui sair com o carro. O pneu tá furado. Na verdade, ele está vazio. Ele estava vazio. E eu achava que ele tinha ficado vazio porque eu tinha ficado muito tempo sem andar com o carro. E aí eu fui lá, semana passada, calibrei todos os pneus do carro. Eis que agora ele tá vazio de novo, o que significa que ele só está furado mesmo. Ai, ai. O universo não está conspirando para eu ir ao shopping, mas eu vou.
queria saber onde que esse ser humano deu tão errado que o ingresso inteiro pra ir ao cinema tá R$42. O que tá acontecendo com o mundo? Tô lendo aqui em público, passou uma moça do lado e falou assim: nossa, esse livro é ótimo. Eu tô adorando. Tô na página 32. Por enquanto eu estou gostando, principalmente do fato de que a protagonista não é uma pessoa muito... Ela é aquele tipo de protagonista que, tipo assim, ela tem a opinião dela e ela fala a opinião dela e ela não tem vergonha. E muita gente pode achar que ela é uma protagonista muito antipática. Mas eu, pessoalmente, amo que os autores exerçam o direito deles de escreverem protagonistas mulheres chatas. Eu acho que as mulheres, elas têm que exercer mais o direito de ser chata, de ser arrogante, que isso não é feito com muita frequência. Bem por aí? Hoje é sábado, eu tinha vários planos por o dia. Eu ia encontrar com uma amiga, talvez sair com outras amigas. Eu fiz hora extra hoje, então hoje seria um dia de trabalho. Eu acordei bem doente, com a garganta bem inflamada, e aí eu fiquei trabalhando deitada na cama o dia inteiro, sem conseguir fazer muita coisa, sem conseguir comer. E aí eu comecei a dar uma melhorada e eu pensei, talvez dê pra fazer alguma coisa à noite. E aí eu percebi que os meus primos viajaram e levaram a chave de casa, ou seja, eu estou presa dentro do meu apartamento. Então, pra poder tentar compensar aí esse dia maluco que eu tive, nós vamos passar a noite lendo juntos. Eu tô gostando bastante, eu tô na página 45, então eu não li muito, mas já deu pra marcar algumas coisas. Ele tá me dando bastante essa sensação de, tipo, ser um livro de feminismo branco, que a mulher joga um monte de frase de efeito no meio da história pra dar impacto, só que, tipo, não tá trazendo nada de novo e nenhuma discussão nova, assim, por enquanto, mas, obviamente, eu só li 45 páginas, então eu não posso, tipo, julgar o livro como um todo por causa desse pouco que eu li. Ainda tem muita água pra rolar debaixo da ponte, então estou com boas esperanças. Não vou dizer boas expectativas, mas eu tenho boas esperanças. Bem-vindos ao meu programa de culinária. Deixa eu desligar a televisão. Ai, meu Deus. Vamos conversar enquanto eu faço um risotinho gostoso. Bebo o vinho que eu roubei do meu primo. Finge que eu sei o que eu estou fazendo, porque eu não sou uma grande cozinheira, mas eu queria muito comer um risoto hoje. Quando eu tava no início do livro, eu senti que a história tava correndo um pouco mais rapidamente, assim, do que ela tá correndo agora. No primeiro momento, a gente tava seguindo só a protagonista, que é a Elizabeth. Basicamente, ela tava contando sobre, tipo, ela era, né, uma cientista frustrada e ela conseguiu esse trabalho como uma apresentadora de um programa de culinária. Só que aí ela volta no passado, né? Então a gente tava no presente, a gente foi pro passado e ela vai contar a história dela, a vida acadêmica dela, como foi a experiência dela sendo uma cientista na década de 50. E aí o livro começa a falar um pouco do romance, porque, né, ela tem uma filha, então a gente sabe que tem algum cara aí no passado dela. E aí a gente tá meio que seguindo ela nessa vida acadêmica. E tá interessante? Tá interessante. Eu gostaria de voltar pro presente? Gostaria de voltar pro presente. Uma coisa que eu não tô muito acostumada e que tem nesse livro... Nossa,
Olha isso. Bem longe de ter cortado essa merda no meio, mas tudo bem. Uma coisa que tem nesse livro, que não é uma coisa que eu amo muito, é narrador onisciente. Acontece, tipo, do narrador tá contando alguma coisa, mais ou menos do ponto de vista da Elizabeth, e aí o narrador vai e, sei lá, ela tá interagindo com alguém, aí o narrador, tipo assim, fala o que ela tá sentindo, o que ela tá pensando, e no meio do caminho ele vai lá e fala o que a outra pessoa tá sentindo, o que a outra pessoa tá pensando também. Eu não sou muito fã de narrador onisciente, e eu não sei se é porque como o livro ele é um pouquinho mais seco, assim, né, a escrita é um pouquinho mais seca, ele não tem muita floreio, ele não tem muita descrição, ele é mais, tipo assim, ele fala os fatos, e acho que isso funciona, considerando que o contexto são um monte de cientistas, né, eu acho que faz sentido, assim, não ser um livro mais floreado, um livro muito rebuscado, mas às vezes a leitura fica um pouquinho monótona. Que tem um cachorro na história e o cachorro também tem um ponto de vista, e aí o autor fica falando como se ele, tipo, fosse como se o cachorro estivesse conversando com a gente mesmo, sabe? E eu acho isso muito fofinho e tá me lembrando Cujo, Stephen King, porque em Cujo também tem cenas que são narradas pelo Cujo. E aí é bem fofinho, assim, se eu imaginar como que um cachorro narraria uma história. Eu tô na página 106, então foram aí, sei lá, 55 páginas agora à noite. Eu queria chegar até a metade hoje à noite, veremos. Agora são tipo 10h30. Eu acho que dá pra chegar na metade antes de meia-noite. Estou com boas expectativas. Eu imaginei que fosse ser um livro que fosse encostar em lugares muito delicados pra mim, mas eu não imaginei, assim, que fosse encostar num lugar tão específico, que é o que eu tô sentindo agora, assim. Duas coisas específicas. A primeira coisa é em relação à questão de filhos, sobre ter filhos, mulheres que não têm filhos, e como que a gente julga essas mulheres, né, essas mulheres que não têm esse desejo de serem mães. E eu tô, tipo, tendo uma questão muito séria com esse assunto recentemente. Justamente o fato, assim, de eu estar percebendo cada vez mais que eu não acho que eu quero ter filhos. Não acho que eu seria uma boa mãe, que eu acho que ter filhos é uma coisa muito difícil, pela qual eu não tenho certeza se eu gostaria de passar. Mas aí entra outra questão. Como que as mulheres podem vencer na vida? Porque o conceito de uma mulher vencer na vida, ele não foi criado pela gente. Ele foi criado por homens. Que seria você casar, você ter filhos, formar uma família, né? Enfim, e aí hoje em dia, além disso, a gente também tem a questão de você ter um emprego e você crescer na sua profissão e você ter um trabalho, assim, que te dá essa sensação de conquista também, só que não é só o trabalho, né? A mulher, ela além do trabalho, ela também está responsável pela criação dos filhos, e é uma responsabilidade que nem sempre cai no ombro do parceiro também. Há um tempo atrás, eu li um artigo, algum lugar, falando que as pessoas mais felizes do mundo são mulheres que não têm filhos. Mulheres adultas que não têm filhos, solteiras. E aí, as pessoas, não só as mulheres, as pessoas mais felizes do mundo são mulheres solteiras que não têm filhos. E é exatamente isso que eles querem que a gente acredite, que vai deixar a gente infeliz.
é ser solteira e não ter filhos. É lógico que essa história, ela é uma história que se passa em 1950, 1960. Então aqui as coisas são muito mais escancaradas, né, no quesito do machismo, né, nas dificuldades que as mulheres encontram pra crescer na carreira, pra se tornarem satisfeitas, né, com o que elas estão seguindo, pra sentir essa sensação de que elas estão conseguindo conquistar as coisas que elas querem, enfim. Mas eu acho que hoje em dia essas coisas ainda existem, e só que elas existem de maneiras muito mais sutis, e às vezes a gente tem essa falsa sensação da liberdade da mulher, sendo que na verdade a gente só tá colocando mais e mais fardos em cima das mulheres e tirando a possibilidade das mulheres explorarem novos futuros. Isso é uma coisa que me pega muito, porque eu tenho muito essa vontade de explorar novos futuros, mas ao mesmo tempo fica aquela coisa... É muito difícil de me retirar dessa ideia de que eu preciso seguir a minha vida de certa maneira pra ser feliz. E aí, a partir do momento que você nega essa possibilidade de futuro e começa a procurar outros futuros, a vida é muito solitária, porque as pessoas não concordam, porque as pessoas não entendem, porque a gente não tem outros, né, muitos exemplos de mulheres que fizeram isso, que seguiram por esse caminho e que estão falando sobre isso na internet, ou que a gente conhece pessoalmente, enfim. E aí, por isso, eu não sei se eu estou lendo o livro justamente no momento certo pra pensar mais sobre essas coisas, ou se eu estou lendo justamente no momento errado, porque são assuntos que estão justamente muito delicados pra mim nesse momento. Eu só sei que estou em 179 páginas, então chegamos aí na metade. Na verdade, acho que passamos da metade. Nem sei mais. Vou continuar lendo. Meus pais estão fazendo pão de queijo pra mim lá embaixo. Eu tô no condomínio dos meus tios e meus pais estão ficando aqui, por enquanto. Então eu tô sentada na varanda do meu primo. Eu amo altura. Fun fact sobre mim. Eu amo altura, eu amo estar no alto. Eu amo ver as coisas de cima, ficar com meus pés balangando no chão. Sempre fui assim desde pequena, não sei porquê. O Boris tá desesperado. Esse é o Boris. Ele tá desesperado, que ele tá ouvindo alguma coisa, eu não sei o quê. Boris? Boris? Dá oi, Boris, pro vídeo! Dá oi, Boris! Pois é, gente, pois é. Dois acontecimentos incríveis hoje. Deixa eu baixar esse aqui. Acontecimento número 1. Terminei uma questão de química da Bonnie Gormaz. Amei e acabei dando 4,5 estrelas. E o outro acontecimento incrível é que com o fim deste livro, eu oficialmente li 10 livros esse ano. E em 2022 eu só bati essa etapa, né? Eu só terminei de ler 10 livros em junho. Ou seja, eu estou 4 meses adiantada! A vida é uma maravilha. Eu acabei de ir na academia, meu cabelo tá molhado, que eu tomei um banho. E eu fui hoje na academia na hora do almoço, porque à noite eu vou sair com o meu amigo. Então eu tive que ir agora. Tô morrendo de fome, eu nem sei o que tem de almoço. E aí, enquanto eu vou preparando as minhas coisas, a gente vai conversar sobre o livro. Tá, olha só, começando pela premissa, né? A gente tem essa mulher, que é a Elizabeth Zott, e ela é uma cientista, uma química. Já começa mostrando que ela sofreu muitas adversidades na vida pelo fato de ser uma mulher no meio científico, e o livro se passa na década de 60. Final da década de 50 e início da década de 60. Então era um momento que as pessoas não aceitavam o fato de existirem mulheres no meio científico, e muitas mulheres, assim, não seguiam, né, o caminho acadêmico, assim, o caminho científico, porque as mulheres eram, né, acreditavam que elas tinham que ser dona de casa, né, que elas tinham que cuidar ali da família, não podia estudar, enfim. Conhecemos bem essa história. A Elizabeth, ela é diferente e ela foi tentar seguir o meio acadêmico científico, ela é apaixonada por química, só que ela, por várias coisas diferentes, ela não conseguiu formar, e aí ela foi expulsa, ela foi demitida do trabalho dela, ela tem uma filha, uma mãe solteira, e aí um dia esse cara oferece pra ela um trabalho como uma apresentadora de um programa de TV, seria um programa de culinária pra dona de casa, enfim. E aí a Elizabeth aceita, só que aí ela vai e começa a usar esse programa pra ensinar química pras donas de casa, e o programa dela acaba sendo um grande sucesso. É basicamente essa a nossa premissa. Só que aí, né, a trama é bem mais complexa do que isso. Uma coisa que me chamou muita atenção é especificamente a personagem. Seria mais comum pegar uma personagem, uma protagonista feminina,
mostrar, né, que ela passa por esse problema, dessas adversidades, e fazer uma pessoa dela uma pessoa que sente pena de si mesma, uma pessoa que duvida da própria capacidade, né, porque ela tem o tempo todo homens falando que ela é incompetente, subestimando ela, não acreditando que ela pode ser uma grande cientista, inconformados com o fato de que ela pode ser uma cientista melhor do que eles. E aí o que mais impressiona nisso é justamente o fato de que em momento nenhum ela duvida da própria competência. Em momento nenhum ela pensa, talvez eu não seja uma boa cientista, talvez eu não seja uma boa química. E acho que além disso é o fato de que na cabeça dela é tão inconcebível ela ser vista como menos que um homem, que muitas vezes as pessoas ficam chocadas e acham que ela é ingênua. Ela não coloca obstáculos na própria vida e ela não deixa esses obstáculos que outras pessoas colocam na vida dela realmente entrarem na mente dela. O livro tem alguns gatilhos de abuso, um pouquinho de violência, então caso vocês forem ler, pesquisem um pouco em relação a isso, assim. Mas eu fui muito positivamente surpreendida. E aí tem uma questão que eu achei muito interessante, que é sobre a capa. Porque, deixa eu pegar, peraí, que algumas pessoas estavam falando, tipo assim, que justamente a expectativa dela seria que ela fosse um rosto bonito na televisão, né, fosse uma dona de casa comportada e fizesse pratos, enfim. E aí eles lançaram o livro nessa capa aqui. E a própria autora criticou a capa, porque ela falou, assim, que a capa foge do objetivo do livro, né, que é essa questão de, tipo assim, de ela ser uma mulher bonitinha. Ai, você olha pra essa capa, você não imagina que o livro vai ser o que o livro foi, sabe? Acho que essa capa passa um pouco mais essa sensação, tipo, ela aqui fazendo química e tal. E várias vezes ela fala, eu não sou uma apresentadora, eu sou uma cientista, eu sou uma química. E eu queria que a gente corresse mais risco, sabe, na literatura, de escrever mulheres que talvez podem não ser tão gostáveis. Mulheres que são assertivas, mulheres que são irreverentes, mulheres que respondem homens e que batem o pé, têm certeza dos objetivos delas e têm certeza do que elas valorizam e, enfim, do que elas estão procurando, da própria competência. Eu queria muito mais livros assim, queria muito mais livros com mulheres assim. Eu não estou no clima pra ler nada no Kindle no momento, então eu decidi ler Amanhã ainda outra manhã no físico, e ele tem mais ou menos o mesmo número de páginas de uma questão de química, 300 e alguma coisa, na verdade tem um pouquinho mais, que tem quase 400 páginas. Veio aqui escrito best-seller do New York Times. Saudades quando na época que esses adesivos eram realmente adesivos e não algo que vinha realmente impresso na capa. Eu acho que eu vi no vídeo da Keila, ela falando sobre esse livro, mas eu vi muitas pessoas elogiando, alguns BRs também. Eu estou com as expectativas realmente muito altas pra esse livro. Ele parece que é um livro que fala muito sobre videogame. Eu acho que vai ser uma história, assim, que vai bater em lugares bem pessoais, assim, pra mim. Gente, eu tô bonita. Meu cabelo tá bonito, tô me sentindo linda. Tava toda feliz que eu ia sair pro cinema hoje. Eu veio um bolo do meu amigo e agora eu não sei se eu vou pra algum lugar sozinha, se eu peço alguma coisa aqui pra casa, vejo uns filmes, que eu tava querendo terminar, tava querendo ver todos os filmes do Oscar. Eu já sei que eu não vou conseguir ver todos, mas eu queria ver alguns filmes. Eu não sei se eu faço uma noite sozinha e peço alguma coisa pra comer, bebo um vinho e vejo uns filmes, edito vídeo, ou se eu vou ao cinema sozinha, mas não tem nenhum filme interessante. Eu realmente não estou querendo assistir Homem-Formiga. E aparentemente é só isso que tem de interessante nos cinemas, porque, tipo assim, tem 1000 salas só de Homem-Formiga e Vespa, e Avatar, e Gato de Botas, que eu também já vi. Então, assim, eu não sei o que eu faço. Eu acho super tranquilo ir pra café sozinha, e restaurante, assim, almoçar sozinha, mas jantar sozinha, ir num restaurante à noite e jantar sozinha, eu acho que eu ia me sentir um pouco humilhada, assim. Eu ainda não cheguei nesse nível. Um dia eu vou chegar lá. Ou então ir pra bar. Tem uns vídeos no TikTok de mulheres, tipo assim, que vão pra bar sozinha à noite. E eu fico assim, cara, como é que as pessoas conseguem? Eu fico muito impressionada, mas eu realmente não consigo. Talvez eu mate meu amigo, talvez. Eu já tô apaixonada por esse livro. Simplesmente apaixonada. Eu sou muito apaixonada por quaisquer formas de contar histórias. Eu me interesso muito por histórias no geral e eu gosto de existirem várias maneiras diferentes de você contar uma história para uma pessoa. Seja em livros, seja filmes, seja jogos. Na faculdade, eu formei em cinema de animação e artes digitais na UFMG e a gente tem aulas de jogos digitais. E nessas aulas, a gente tem que desenvolver projetos de jogos, ideias de jogos. E é muito difícil criar um conceito de uma coisa interativa que vai entreter as pessoas e não só mecanicamente, mas também intelectualmente. E a protagonista, uma das protagonistas, acho que são 2 protagonistas, né? A gente tem, tipo, 2 pontos de vista. E aí ela estuda
design de jogos no MIT. E é muito legal acompanhar esse processo de, tipo, dela desenvolvendo esses jogos e pensando nos jogos e o que vai instigar as pessoas a querer continuar jogando ou não. E isso é uma coisa, assim, que eu sinto falta. Eu gostava muito das aulas de jogos. Eu só não gostava de programar, mas eu acho que também é porque eu não era tão boa. Se eu praticasse mais, eu acho que eu ia gostar de ser uma game designer, talvez. Não sei. Tá sendo bem legal. Bem interessante, tô gostando bastante. Acabei de me tocar que eu tô falando assim, eu gostaria de ter trabalhado mais com games e seguido mais a área de games. E aí eu lembrei que eu literalmente estou trabalhando em um jogo nesse momento. É muito difícil ser lerda às vezes. Aproveitar que ainda tá com um pouquinho de luz, agora são 5h23. E eu quero gravar isso aqui antes que fique escuro, então deixa eu pegar o Kindle, peraí. Vamos primeiro ao livro que me destruiu completamente, que é Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã. Não é exatamente o que eu estava esperando quando eu comecei a ler. Basicamente, ele segue isso que eu falei, né, que são dois amigos que vão fazer um jogo juntos, só que eu achei que o livro, como um todo, fosse ser seguindo esses personagens criando este jogo. Só que, na verdade, a gente vai seguir esses personagens por mais de 10 anos, ali, tipo 15 anos. E como que a amizade deles vai mudando, como que eles vão conhecendo outras pessoas e em momentos eles estão mais próximos, em momentos eles estão mais afastados, como que eles foram mudando como pessoas e como que eles foram se redescobrindo dentro dessa amizade como pessoas novas, né? Ele tá bem marcadinho também. Eu tô numa fase, assim, de ler livros que estão me fazendo querer marcar bastante. Muitas coisas aqui me atingiram, me impactaram, não só pela questão dos jogos, né? Dessa coisa da indústria do entretenimento, mas também com essa questão de, tipo, como nós mudamos e como que as nossas relações mudam junto com a gente. E, às vezes, pessoas saem das nossas vidas, às vezes, pessoas mudam junto com a gente, às vezes a gente se desencontra de alguém pra encontrar com essa pessoa depois de muitos anos. E foi muito interessante, assim, passar por essa jornada, assim. Provavelmente ele vai entrar na minha lista de favoritos de 2022, o que é bem interessante. Ele é um livro que eu acho que eu vou acabar relendo ele em algum momento da minha vida, quando eu estiver mais velha, assim. Eu vou querer voltar pra ele e eu vou querer voltar pra quem eu sou hoje e o que a Amanda de hoje deixou neste livro. Acho que é um daqueles livros, assim, que falam muito intensamente com a gente e que a gente fica pensando por muito tempo. Então, realmente foi um livro maravilhoso. E aí, agora, eu tô com um livro aqui no Kindle pra ler. Eu não sei de verdade o que esperar dessa leitura, que é Our Wives Under the Sea, da Julia Ormfield. Este livro foi indicado pelo Jack Edwards e pelo Lala, do Books and Lala. E eu vou até pegar a sinopse aqui, porque eu não sei nem exatamente sobre o que é. Eu acho que é um suspense. Ele é um livro que ele tá dividindo bastante opiniões, assim. Tem umas pessoas que amaram, tem umas pessoas que odiaram. Tanto com a Lala, do Books and Lala, quanto o Jack, tem muito... Nosso gosto, ele é muito 880. Ou eu amo muito uma coisa que eles indicam, ou eu detesto muito. No Goodreads, ele tá com 3,87 estrelas. Basicamente é isso, assim. É uma coisa... Me lembra um pouco, assim, Aniquilação, que é um livro que eu gosto muito. E tem esse quê, assim, da pessoa que vai fazer uma expedição e aí ela volta e não é mais a mesma. Mas eu não sei, né, porque Aniquilação é um livro de ficção científica. Eu acho que isso aqui... Eu não sei o tanto de ficção científica que vai ter aqui. Eu acho que é só um livro de drama e mistério.
mas eu estou bem ansiosa pra ver o que vai rolar. Não tenho altas expectativas nem baixas expectativas, não tenho expectativa nenhuma, que na verdade eu nem sei o que esperar. Gente, eu comecei a ler essa palhaçada aqui, que é o Our Wives Under the Sea, da Julia Armfield. Tá sendo uma experiência diferente. Eu tô em 40%. De acordo com esse cálculo, né, que o Kindle faz, eu tenho mais 2 horas e 20 pra terminar o livro. Então o livro aí tem, tipo, umas 3 horas e meia, 4 horas de tamanho, né? Tipo assim, de demora pra gente ler. E mesmo assim, mesmo sendo um livro curto, tá sendo uma... tá sendo uma luta pessoal pra eu conseguir terminar. Um ponto de vista, assim, duplo, assim. A gente vai acompanhar a Miri e a Lia. A Lia, ela é tipo... Eu não entendi se ela é uma bióloga ou se ela é só uma exploradora, mas ela vai nessa expedição dentro de um submarino. E o submarino dela... acontece algum problema nessa expedição. Quando ela volta da expedição, ela volta diferente, parecendo que alguma coisa não tá certa. E aí a gente vai acompanhando esse ponto de vista duplo da Miri, que é a esposa que ficou em casa, falando de como que foi quando a esposa dela tinha ido embora, como que tá sendo agora se readaptar com essa pessoa que ela não sabe quem é, que ela não conhece direito. E a gente vai acompanhando a Lia, contando o que aconteceu nessa expedição. Então a gente tem um capítulo da esposa que ficou contando o que rolou, aí um capítulo da esposa que foi contando da expedição, e aos poucos a gente vai descobrindo o que aconteceu e vai, tipo, entendendo a trama. E a premissa é interessante, é uma premissa legal, só que não acontece nada no livro. Não acontece nada, não tem acontecimentos, não tem coisas interessantes. É muito parado e eu não tô conseguindo... Pra um livro parado, assim, ser um livro interessante, as personagens teriam que ser muito interessantes também. Só que até agora eu tô achando a personalidade delas super sem graça, sem nada demais, assim. Eu não tô conseguindo ficar, assim, muito envolvida com a história. Então é isso, faltam 2 horas e 20. Eu vou ler mais um pouquinho agora, depois eu tenho aula de francês e aí eu vou trabalhar mais. E hoje eu tenho que editar o vídeo, à noite, né, eu vou editar o vídeo que vai sair na quarta-feira, que agora eu tô tentando lançar vídeos de 2 em 2 semanas. Então é isso, vou ler, quando eu acabar eu volto pra falar mais com vocês e dizer o que eu achei do livro como um todo, veremos. E eu acho que este livro, pra mim, foi a definição exata de um livro 3 estrelas. Ele não é um livro, tipo assim, super memorável, tipo, nossa, eu vou ficar pensando nesse livro. Não foi um livro que eu particularmente gostei muito das personagens, eu gostei muito da trama, tentando evitar que o gato suba ali em cima e queime os bigodes na minha vela. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma construção muito interessante, o pacing dele é bem devagar, assim, mas quando a gente chega no final e a gente olha pra obra como um todo e entende onde que a autora queria chegar e o que ela estava pensando em fazer quando ela escreveu esse livro, é interessante, é uma história interessante. Igual eu falei, ele fica pulando, né, entre os pontos de vista da esposa que foi pro mar e da esposa que ficou pra trás. As partes da expedição no mar foram super interessantes e essas partes realmente me trouxeram muito essa vibe de aniquilação, desses cientistas estarem ali num ambiente que eles não sabem muito bem o que tá acontecendo e a gente também não sabe o que tá acontecendo, mas começa a ocorrer umas coisas estranhas que não tem muita explicação. Isso é uma coisa que que eu gosto bastante, me trouxe também muitas vibes daquele Meninas Selvagens, da Rory Power, que é um dos livros que eu amo, amo, amo. Eu gosto muito dessa coisa da ficção científica estranha, absurda, macabra, e ele tem elementos aqui disso, mas realmente essa parte mais de background, assim, contando da vida da Miri, né, que é a esposa que ficou pra trás, assim, eu achei super entediante. Então pra mim foi um 3 estrelas, é a definição de um livro 3 estrelas. Não me arrependo de ter feito a leitura, mas eu provavelmente não leria de novo, e eu recomendaria pra alguma pessoa que eu saberia que talvez gostaria de um livro como esse aqui. Então este foi o saldo do nosso vídeo. Eu acho que, considerando que 2 livros foram 5 estrelas, foi um saldo bem positivo. Eu acho que foram leituras que valeram super a pena. Recomendo muito essas 2 leituras aqui pra todo mundo aí que tá assistindo, principalmente uma questão de química, mas eu acho que os 2, assim, são coisas muito interessantes. Se parecem leituras interessantes pra vocês, por favor, vão lá, comprem, acho que super vale a pena. E Our Wives Under the Sea, fica aí as minhas considerações. Compre e leia de acordo com o seu próprio interesse, sabendo que eu não amei, mas eu também não odiei. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijinho. Tchau, tchau.